Enquanto limpava o escritório, a faxineira ficou paralisada ao ver o nome do milionário na planilha. Era o mesmo homem que a deixou grávida há 15 anos. Carolina apertou com força o pano embebido em produto de limpeza, sentindo o cheiro forte de limão invadir suas narinas. Já eram quase 6 da manhã, horário em que costumava limpar o andar executivo antes que os importantes donos de gravatas caras e sapatos italianos chegassem para mais um dia de trabalho. Ela gostava desse momento. O silêncio do prédio, a cidade ainda acordando lá fora, as primeiras luzes da manhã iluminando as janelas de vidro espelhado, debruçou-se para limpar a mesa de madeira nobre do diretor financeiro, passando o pano com movimentos circulares e precisos. 15 anos fazendo o mesmo serviço davam a ela uma eficiência quase mecânica, mas que ela executava com dignidade. Carolina tinha orgulho do que fazia, por mais que alguns a olhassem com desdém pelos corredores. Todo trabalho honesto tem valor, dizia sempre a Enzo, seu filho de 15 anos. É com ele que coloco comida na mesa e livros na sua estante. Enquanto organizava alguns papéis espalhados, um arquivo deslizou e caiu no chão. Carolina abaixou-se para recolhê-lo, segurando a pasta verde com cuidado. Foi quando seus olhos captaram, como um raio atingindo em cheio seu peito, o nome impresso em letras maiúsculas no cabeçalho: Leandro Farias, CEO. Um zumbido repentino encheu seus ouvidos. Sentiu as pernas fraquejarem, obrigando-a a apoiar-se na mesa para não cair. Leandro Farias, o nome que ela tentou apagar de sua memória por 15 anos, mas que insistia em voltar em sonhos e pesadelos. O homem que a fez acreditar no amor verdadeiro, e depois sumiu sem deixar rastros, sem saber que havia deixado uma parte dele crescendo dentro dela. Não pode ser ele, murmurou para si mesma, as mãos trêmulas segurando a pasta. Devem existir outros homens com o mesmo nome, mas seu coração sabia a verdade. A pasta continha uma planilha de orçamento, e presa a ela, uma fotografia pequena para crachá. Carolina sentiu o ar faltar ao reconhecer os mesmos olhos castanhos esverdeados. Agora emoldurados por marcas de expressão, o mesmo queixo forte, os ombros largos agora cobertos por um terno que devia custar mais do que ela ganhava em 6 meses. Era ele. 15 anos depois, o passado veio como uma enxurrada. A praia de Santos onde se conheceram. Ela, filha da cozinheira da casa de veraneio. Ele, herdeiro rico terminando a faculdade de administração. Os encontros às escondidas, as promessas sussurradas sob as estrelas, o pânico ao descobrir a gravidez, a última vez que o viu, promessas de que voltaria logo, que tudo ficaria bem, e depois, o silêncio. Carolina guardou a pasta exatamente como estava. Suas mãos trêmulas. Precisava sair dali. Pegou seu carrinho de limpeza e praticamente correu para o elevador de serviço. Você tá pálida, mulher, disse Dona Cida, a copeira, quando a viu entrar na pequena copa do subsolo. Parece que viu assombração. Pior que isso. Carolina deixou-se cair na cadeira de plástico. Lembra do pai do Enzo, aquele que sumiu? Dona Cida arregalou os olhos. Não me diga que é o novo presidente da empresa, o tal do Dr. Leandro Farias. A senhora de cabelos grisalhos fez o sinal da cruz. Santa Mãe de Deus, e ele te viu? Não, graças a Deus, só vi a foto dele numa pasta. Mas e agora, Cida? O que eu faço? Dona Cida colocou um café forte na frente da amiga. Bebe isso, precisa se acalmar para pensar direito. O café desceu quente pela garganta de Carolina, trazendo um pouco de lucidez. Sua mente corria, calculando possibilidades, pedir demissão, impossível. O salário e o plano de saúde eram essenciais para Enzo, especialmente agora que ele entrava na reta final do ensino médio e sonhava com a faculdade. O relógio na parede indicava 7 horas. Logo os executivos começariam a chegar. Ele nem deve me reconhecer, murmurou Carolina, mas para convencer a si mesma. Faz muito tempo, e eu era só uma menina. E se reconhecer? Perguntou Dona Cida. Carolina endureceu o olhar, secando uma lágrima teimosa. Ele não tem o direito de aparecer agora, após 15 anos. Enzo é meu filho. Eu o criei sozinha, mas é pai do menino. Um pai que nunca procurou saber se estávamos vivos ou mortos. O apito do celular interrompeu a conversa. Era uma mensagem de Enzo. Mãe,
Esqueceu seu remédio para alergia. Vou deixar aí antes da escola, beijo. Droga. Carolina levantou-se num pulo. O Enzo está vindo para cá. Ele não pode encontrar o... Hesitou, incapaz de pronunciar. Pai. Calma, amiga. Os executivos só chegam depois das 8. Você sabe. Mas nem bem terminou a frase. Ouviram o alarme discreto que indicava a chegada de alguém no estacionamento da diretoria. Quem é doido de chegar às 7? Dona Cida espiou pela portinhola da copa. Carolina congelou ao ouvir a resposta da amiga. É ele, o Dr. Leandro. Chegou na BMW preta. Carolina correu para o vestiário, trancando-se lá dentro. Seu coração quase saltava pela boca. Respirou fundo, tentando se acalmar. Na pequena bolsa, procurou pelo objeto que sempre carregava como um talismã. A única foto que tinha de Leandro, tirada durante aquele verão que mudou sua vida, na imagem desbotada. Um jovem de 22 anos sorria. Os cabelos escuros bagunçados pelo vento da praia. Os olhos cheios de promessas que nunca se cumpriram. Ao lado, o celular vibrou novamente. Estou chegando, mãe. O universo que por 15 anos manteve separados os 3 pontos desse triângulo. Parecia determinado a fazê-los colidir. Carolina fechou os olhos. Uma oração muda nos lábios. Não pelo reencontro que ela temia, mas pelo encontro que nunca havia acontecido. Entre um pai que não sabia que era pai e um filho que não sabia quem era seu pai. E agora, os dois estavam prestes a cruzar seus caminhos pela primeira vez. Enquanto ela, a única que conhecia a verdade, escondia-se tremendo no vestiário de funcionários. Enzo ajeitou a mochila nas costas enquanto descia do ônibus. O remédio de alergia da mãe estava no bolso lateral da jaqueta jeans. Junto com um chocolate que comprara na padaria, sabia que Carolina ficaria brava por ele se atrasar para a escola. Mas detestava vê-la espirrando o dia inteiro por causa do pó que limpava. O imenso prédio espelhado refletia o sol da manhã, imponente entre os demais edifícios do centro empresarial. Enzo sempre sentiu um misto de orgulho e incômodo quando visitava o trabalho da mãe. Orgulho pela dedicação dela, incômodo pelo modo como alguns executivos a tratavam, como se fosse invisível. Bom dia, seu Arlindo, cumprimentou o porteiro, que já o conhecia. Bom dia, garotão. Sua mãe deve estar lá em cima. Vai querer que eu avise. Não precisa. Quero fazer surpresa. Ela esqueceu o remédio de alergia. O homem apontou para os elevadores. Usa o social hoje. O de serviço tá com manutenção. Enzo agradeceu com um aceno e dirigiu-se ao saguão principal, com seus pisos de mármore e paredes revestidas em madeira nobre. Era um mundo à parte do pequeno apartamento onde morava com a mãe. Apertou o botão do elevador e esperou, observando os executivos que chegavam aos poucos. Envolvidos em suas próprias importâncias, o elevador chegou com um suave deslizar, vazio, exceto por um homem alto de terno impecavelmente escuro, concentrado em seu celular. Enzo entrou e apertou o botão para o 25º andar. Bom dia, disse educadamente, como a mãe sempre ensinara. O homem ergueu os olhos do aparelho. Tinha um olhar penetrante, cabelos negros com leves fios grisalhos nas têmporas. Algo na postura denunciava a autoridade. Bom dia, respondeu guardando o celular. Seu olhar estudou Enzo por um momento. Não é muito jovem para trabalhar aqui. Enzo sorriu. Era alto para seus 15 anos, mas definitivamente não parecia um executivo com sua jaqueta jeans e cabelos castanhos desalinhados. Não trabalho aqui, senhor. Só vim entregar um remédio para minha mãe. Ela esqueceu em casa. Sua mãe trabalha na Farias Enterprises. Sim, ela é da equipe de limpeza, Carolina Oliveira. Uma expressão estranha atravessou o rosto do homem. Algo entre surpresa e confusão. Carolina, repetiu. Quase para si mesmo, o elevador parou no 25º andar e Enzo fez menção de sair, mas o homem o deteve com uma pergunta. Você estuda? Sim, estou no 1º ano do ensino médio, na Escola Estadual Professor Anísio Teixeira. O homem pareceu avaliar algo, tamborilando os dedos no corrimão do elevador. Gosta de matemática? Enzo sorriu. Era sua matéria favorita. Adoro, especialmente álgebra e lógica. Estou fazendo um curso extra de programação aos sábados, numa ONG do meu bairro. Interessante. O homem retirou um cartão do bolso. Sabe, estamos selecionando jovens para nosso programa de estágio. Normalmente, só pegamos universitários.
mas estamos pensando em abrir para alunos do ensino médio com potencial. Você parece ser inteligente. Se tiver interesse, entre em contato. Enzo pegou o cartão, surpreso, leu o nome impresso. Leandro Farias, CEO. O senhor é o dono da empresa. Digamos que sou um dos responsáveis por ela. Havia algo no sorriso do homem, uma confiança tranquila que Enzo admirou imediatamente. Quantos anos você tem, rapaz? 15, senhor. O elevador parou no 3º andar. Este é o meu andar. Pense sobre o estágio. Seria uma boa oportunidade. Obrigado, senhor. Vou pensar sim. Quando as portas se fecharam novamente. Enzo encarou o cartão como se fosse um objeto mágico. Imaginou-se trabalhando ali, usando um crachá com seu nome, frequentando aquelas salas de reunião com paredes de vidro. A mãe sempre dizia que educação era o caminho para uma vida melhor. Talvez fosse o início da chance que tanto esperavam, no 25º andar. Procurou pela mãe, mas não a encontrou nos corredores. Dona Cida, que arrumava as máquinas de café, acenou para ele. Oi, filho da Carolina. Sua mãe tá no vestiário? Disse que estava indisposta. Ela tá passando mal. Não, é só nervosismo. Deixa eu chamá-la. Enquanto esperava, Enzo observou o movimento do andar. Executivos chegando, secretárias organizando papéis, o zumbido de uma grande empresa começando mais um dia, e pensar que ele poderia fazer parte daquilo. Enzo. A voz de Carolina o sobressaltou. Ela parecia pálida, tensa. O que você tá fazendo aqui? Trouxe seu remédio, mãe. Entregou o pequeno frasco. Você tá bem. Parece que viu um fantasma. Carolina forçou um sorriso pegando o remédio. É só cansaço, obrigada, filho. Agora vai pra escola. Vai se atrasar. Mãe, você não vai acreditar. Enzo mostrou o cartão. Conheci o dono da empresa no elevador. Ele me ofereceu um estágio. O sangue fugiu completamente do rosto de Carolina. Ela pegou o cartão com dedos trêmulos. Você. Falou com ele. O que disse a ele? Só que era seu filho. Ele é legal. Perguntou se eu gostava de matemática e... Enzo, escuta. Carolina agarrou o braço do filho com força incomum. Você não pode aceitar isso. O quê? Por que não? Porque você tem que se concentrar nos estudos. Um estágio tomaria muito seu tempo e... Mas mãe, seria só meio período. E eu poderia aprender coisas, ganhar um dinheiro. Enzo afastou-se, confuso com a reação exagerada da mãe. Não é você que sempre diz que preciso pensar no futuro. Carolina parecia em pânico. Seus olhos correndo pelo saguão como se procurasse uma rota de fuga. Não é isso, filho. É que... esse homem, você não o conhece. Foi só uma conversa no elevador, mãe. Ele pareceu gostar de mim. O que Enzo não entendia era o porquê de sua mãe olhar para o cartão como se segurasse uma serpente venenosa. Ou porque seus olhos, sempre tão fortes, agora marejavam enquanto ela murmurava quase para si mesma. Ele não mudou nada. No saguão, o burburinho aumentou repentinamente. Executivos viravam-se com respeito. Secretárias endireitavam a postura. Leandro Farias atravessava o andar, sua presença comandando a tensão automática. E então, seus olhos encontraram Carolina. Foi como se o tempo parasse. 15 anos se evaporaram em um segundo de reconhecimento mútuo. Ele parou, uma expressão de incredulidade tomando seu rosto, enquanto seus olhos iam de Carolina para Enzo, e de volta para ela. Carolina. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de perguntas não feitas. Antes que ela pudesse responder, alarmes de incêndio dispararam por todo o prédio, quebrando o momento. Sprinklers de emergência ativaram-se, encharcando documentos e pessoas. Entre a confusão de funcionários correndo para as escadas, Carolina agarrou a mão de Enzo. Vamos, ordenou, arrastando-o para longe daqueles olhos que haviam acabado de descobrir fantasmas do passado e dúvidas do presente. 3 dias haviam se passado desde o falso alarme de incêndio. Uma falha no sistema de sprinklers que custou à empresa milhares em documentos danificados e equipamentos eletrônicos estragados. Carolina conseguiu evitar Leandro nesse período, trocando de andar com uma colega sob a desculpa de que o trás-e-meio tinha produtos químicos que pioravam sua alergia.
O problema é que não conseguia evitar o assunto em casa. Enzo não falava de outra coisa além da proposta de estágio. Mãe, a secretária do Deheitr. Leandro ligou de novo hoje. Enzo levantou o celular, mostrando a notificação de chamada perdida. É a terceira vez. Ele realmente quer que eu faça o estágio. Carolina mexeu a panela de feijão com mais força que o necessário, respingando o fogão. Já disse que não quero você trabalhando agora. Precisa se concentrar nos estudos. Todo mundo na minha escola ficaria louco por uma chance dessas. É na Farias Enterprises, mãe. Uma das maiores empresas de tecnologia do país. E o próprio CEO me convidou. E por que ele faria isso? Carolina virou-se, encarando o filho. Um homem daquele nível, que nem te conhece. Enzo deu de ombros, mas havia um brilho determinado em seus olhos que lembrava tanto o pai que Carolina sentiu um aperto no peito. Ele disse que gostou de mim, que pareço inteligente. Você conversou com ele por 2 minutos num elevador, e daí, às vezes, as pessoas reconhecem potencial. Enzo levantou-se, deixando o celular na mesa. Não entendo por que você está tão contra. Sempre me ensinou a aproveitar oportunidades. Carolina secou as mãos no avental, tentando encontrar palavras que fizessem sentido sem revelar a verdade. Filho, às vezes as coisas não são o que parecem. Pessoas como o DR, Farias, eles vivem em outro mundo, não se importam com pessoas como nós. Como você sabe, você nem o conhece. O silêncio que seguiu pesou entre eles como chumbo. Carolina virou-se para o fogão novamente, incapaz de encarar o filho. Vou pensar sobre o estágio, ok, disse finalmente. Só me dê alguns dias. Enzo assentiu, sem entender o real motivo da hesitação da mãe, mas satisfeito com a pequena vitória. No 30º andar do mesmo edifício, Leandro revisava documentos em sua sala quando a porta se abriu sem aviso. Tatiane Moura entrou, usando um impecável vestido off-white, que combinava com suas pérolas e realçava a pele bronzeada à perfeição. Casados há 8 anos, ela sabia como usar sua beleza como arma em qualquer circunstância. Acabei de falar com sua secretária. Tatiane sentou-se na poltrona em frente à mesa do marido. Por que você está tentando contratar um moleque de 15 anos para estágio? Temos centenas de universitários disputando nossas vagas. Leandro largou a caneta, esfregando os olhos cansados. Bom dia para você também, querida. Não mude de assunto. Ana disse que você ligou 3 vezes para o garoto. Estou considerando expandir nosso programa de estágio para incluir alunos do ensino médio. Seria bom para nossa imagem de responsabilidade social. A voz de Leandro era serena, mas seus olhos evitavam o olhar inquisidor da esposa. E desde quando você se importa tanto com isso? Tatiane cruzou as pernas elegantemente. Deve ter uns 20 projetos sociais que você mal acompanha. Este é diferente, o garoto é brilhante. Conheceu ele por quanto tempo? 5 minutos. Às vezes isso é suficiente para reconhecer potencial. Tatiane estudou o marido por alguns segundos, em 8 anos de casamento. Aprender a ler seus silêncios. Tem algo mais nisso? O que você não está me contando? Leandro hesitou, girando a caneta entre os dedos. Finalmente, suspirou. O garoto é filho de Carolina Oliveira. O nome pareceu eletrocutar Tatiane, que se endireitou na cadeira. Carolina, aquela Carolina da sua juventude. Sua voz saiu controlada, mas uma veia pulsava em seu pescoço. Ela trabalha aqui. Equipe de limpeza. Nem eu sabia até alguns dias atrás. Tatiane levantou-se, caminhando lentamente pelo escritório. E o garoto? Quantos anos disse que ele tem? 15. Tatiane parou diante da janela, calculando silenciosamente. Conhecia bem a história. Leandro tinha sido apaixonado por uma garota de classe baixa antes de conhecê-la, um romance de verão que a família dele tratou de encerrar, enviando-o para estudar no exterior. É por isso que você está obcecado com esse estágio, porque o moleque é filho daquela faxineira. Não fale assim, Tatiane. O que mais eu deveria saber? Ela virou-se, seus olhos agora frios como aço. Tem alguma coisa nessa história que você não me contou. Leandro sustentou seu olhar. Carolina saiu da minha vida há 15 anos. Quando meus pais me mandaram para Londres, nunca mais soube dela até agora. E esse garoto é filho dela, só isso que sei. E você acredita nisso? Tatiane riu, mas era um som sem humor. Que coincidência, não? 15 anos depois, ela aparece trabalhando na sua empresa.
com um filho da mesma idade que vocês terminaram. Não estou assumindo nada, Tatiane. A voz de Leandro endureceu. Mas o garoto é inteligente e merece uma chance, independente de quem seja sua mãe. Tatiane aproximou-se da mesa e apoiou as mãos na superfície polida, encarando o marido. Não sou idiota, Leandro. Você está se perguntando se esse menino é seu filho. É isso, não é? Antes que ele pudesse responder, batidas na porta interromperam a conversa. Ana, a secretária, anunciou. Doeri, Fernando Dantas do Departamento Jurídico pediu para informar que os documentos da fusão estão prontos para sua revisão. Tatiane endireitou-se, compondo seu sorriso profissional. Continuamos essa conversa em casa, querido. Sua voz era mel, mas seus olhos prometiam tempestade no pequeno apartamento no bairro do Ipiranga. Carolina separava roupas para lavar quando ouviu batidas insistentes na porta. Dona Cida entrou como um furacão, sem esperar convite. Você não vai acreditar. A copeira largou sua bolsa no sofá. O doutor Leandro mandou procurar você no cadastro de funcionários, pediu seu endereço, telefone, tudo. Carolina sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Minha prima trabalha no RH. Esqueceu? Ela me ligou assustada. Disse que ele pediu sigilo, mas ela achou estranho. Meu Deus. Carolina sentou-se, as pernas bambas. Ele me reconheceu, Cida. A senhora sentou-se ao lado da amiga, segurando suas mãos. O que você vai fazer? Ele já sabe onde você mora. Não posso fugir. Não tenho para onde ir. E o Enzo tem escola, amigos. Dona Cida observou o semblante angustiado da amiga. Carol, me responde uma coisa com sinceridade. O Enzo, ele é filho do Dr. Leandro, não é? Carolina assentiu lentamente, uma lágrima teimosa escapando. Nunca contei a ninguém além de você, nem ao Enzo. Sempre disse que o pai dele tinha ido embora antes de saber da gravidez. E foi verdade. Foi. Carolina enxugou o rosto. Leandro tinha acabado de voltar para São Paulo quando descobri que estava grávida. Liguei para a casa dos pais dele. Mandei cartas. Nunca tive resposta. Depois soube que ele tinha ido estudar na Inglaterra. E se ele não soube de nada? E se a família escondeu dele? Carolina riu, um som amargo. Isso seria muito conveniente para ele, não acha? Mas já não importa. São 15 anos. Cida, 15 anos nos quais eu e Enzo sobrevivemos sozinhos. E agora, ele quer levar o menino para estágio. E eu não sei o que fazer. Carolina levantou-se, andando pela pequena sala. Se eu proibir, o Enzo vai me odiar. Se eu permitir, Leandro vai perceber. Eles são tão parecidos. O mesmo jeito de falar, o mesmo gosto por matemática. Até o sorriso é igual. Dona Cida levantou-se, colocando as mãos nos ombros da amiga com firmeza maternal. Você precisa contar a verdade para o Enzo. Antes que ele descubra por outra pessoa, Carolina balançou a cabeça apavorada. Ele vai me culpar por ter escondido. Vai querer conhecer o pai e Leandro. E se ele quiser tirar meu filho de mim, ou talvez ele nem queira ser pai, homens como ele têm vidas perfeitas, esposas bonitas. Um filho de 15 anos aparecendo do nada não deve estar nos planos. Carolina abraçou-se, sentindo o peso de um segredo guardado por tanto tempo. O que eu faço, Cida? Começa permitindo o estágio. A amiga falou com sabedoria de quem já viu muito na vida. Assim você fica de olho. Vê as intenções dele. Enquanto isso, vai preparando o Enzo para a verdade. Aos poucos. O celular de Carolina vibrou na mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Carolina, precisamos conversar. Sobre o passado, sobre o presente. Sobre Enzo. Por favor, Leandro. Leandro não conseguia se concentrar nos relatórios financeiros. A imagem de Carolina, 15 anos mais velha, mas ainda com os mesmos olhos expressivos, não saía de sua mente. E o garoto, Enzo, havia algo familiar nele que ia além da coincidência. A forma como franzira a testa ao falar de matemática, o mesmo gesto que Leandro fazia desde criança. Poderia ser. Uma série de flashbacks o invadiu. Santos, verão de 2009. Carolina trabalhando na casa de praia da família, os encontros secretos na praia, o desespero nos olhos dela quando ele anunciou que precisava voltar para São Paulo, a promessa de que ligaria, de que voltaria para buscá-la, e então, Londres,
A viagem repentina que seus pais insistiram que fizesse para um curso de especialização, as cartas que escreveu para Carolina, sem nunca receber resposta, os telefonemas para a casa de praia, sempre atendidos por funcionários que diziam que ela tinha se mudado, sem deixar endereço, até que, cansado de lutar contra o silêncio, deixou-se levar pela nova vida. Seu telefone tocou, interrompendo as memórias. Leandro, filho. A voz de Augusto Farias, seu pai, soou através do viva-voz. Soube da sua visita à incorporadora no Morumbi. Como foi? Bem, pai. Estamos avançando com a compra. Ótimo. Preciso te ver hoje. Vamos jantar. Hoje não posso. Tenho um compromisso. Não era exatamente uma mentira. Estava esperando que Carolina respondesse sua mensagem. Que talvez concordasse em encontrá-lo? Que tipo de compromisso é mais importante que discutir o futuro da empresa com seu pai? Leandro suspirou. Aos 37 anos, ainda sentia-se como um adolescente quando falava com o pai. Estou analisando um novo programa de estágios para jovens do ensino médio. Preciso revisar os documentos. A resposta pareceu satisfazer o velho Farias. O jantar pode esperar até amanhã, então. Te vejo às 8 na Figueira Rubaiyat. Leandro concordou e encerrou a ligação. Olhou para o celular, verificando novamente se havia resposta de Carolina. Nada, o que esperava. Afinal, que ela saltasse para seus braços depois de 15 anos de silêncio. Depois que ele a abandonou grávida. Se é que ela estava grávida. Sussurrou uma voz em sua mente. O timing era perfeito. Enzo tinha 15 anos. Exatamente o tempo desde que deixara Carolina. Mas se ela estivesse esperando um filho seu, por que nunca tentou contato? Por que nunca exigiu pensão? E por que, agora que o destino os colocou frente a frente novamente, ela parecia querer fugir? Leandro abriu a gaveta e retirou uma foto antiga. Ele aos 22 anos, recém-formado, sorrindo na praia. A imagem tinha sido tirada por Carolina naquele último verão. Guardou a foto de volta na gaveta e tomou uma decisão. Se Carolina não viesse até ele, iria até ela. Enzo sentou-se à mesa da cozinha, observando a mãe preparar o jantar. Havia algo de diferente nela desde o episódio no prédio da Farias Enterprises. Um nervosismo, uma distração constante. Mãe, preciso te contar uma coisa. Carolina virou-se da pia, onde lavava a alface. O que foi, filho? Eu respondi ao DR, Leandro, sobre o estágio. Vendo a expressão da mãe, apressou-se. Disse que precisava da sua autorização, mas que estava muito interessado. Carolina secou as mãos no pano de prato, respirando fundo, e o que ele respondeu? Mandou um formulário de inscrição. Disse que é só uma formalidade, que a vaga já é minha. Enzo mordeu o lábio, hesitante. Ele perguntou sobre você, sabia? Um copo escorregou das mãos de Carolina, estilhaçando-se no piso da cozinha. O que ele perguntou? Se você estava bem, se gostava de trabalhar lá, coisas assim. Carolina agachou-se para recolher os cacos, suas mãos trêmulas. E o que você respondeu? A verdade é que você trabalha lá há anos, que me criou sozinha, que sempre fez de tudo para eu ter uma boa educação. Enzo notou uma lágrima silenciosa escorrer pelo rosto da mãe enquanto ela juntava os estilhaços de vidro. Mãe, o que está acontecendo? Você anda tão estranha. Carolina sentou-se à mesa, encarando o filho, como dizer a verdade sem destruir a imagem que ele tinha construído durante toda a vida. Enzo, eu preciso te contar uma coisa sobre seu pai. O garoto arregalou os olhos. O pai era um assunto raramente mencionado. O que tem ele? Você sabe que sempre te disse que ele foi embora antes de saber que eu estava grávida. Sim, e que nunca mais deu notícias. Havia amargura na voz do adolescente. Que foi melhor assim, porque nós dois ficamos mais fortes juntos. Carolina respirou fundo, buscando coragem. Eu nunca te contei o nome dele, ou mostrei fotos, porque você disse que doía demais lembrar, que era melhor deixar no passado. E era verdade. Ela segurou as mãos do filho. Mas agora preciso. O interfone tocou, interrompendo-a. Enzo levantou-se para atender. Quem é? Carolina ouviu a voz do porteiro anunciando um visitante. Dr. Leandro Farias deseja falar com a senhora Carolina Oliveira. O mundo pareceu congelar ao redor dela. Diz que não estou. Sussurrou desesperada. Mas Enzo,
animado com a possível confirmação do estágio, já tinha autorizado a subida. É o DR, Leandro, mãe. Vem ver os documentos do estágio. Aposto? Carolina correu para o quarto, olhando seu reflexo no espelho. Usava calças de moletom e uma camiseta velha, os cabelos presos num coque desajeitado. Não havia tempo para mudar também. Que importância tinha sua aparência? Não era como se quisesse impressioná-lo. Não depois de tudo. A campainha soou. Enzo correu para abrir, enquanto Carolina reunia toda a sua coragem para enfrentar o passado, que agora batia à sua porta. Quando Leandro entrou no pequeno apartamento, o contraste com sua cobertura nos jardins não poderia ser maior. Móveis simples, mas limpos e bem cuidados, fotos de Enzo em diferentes idades decoravam as paredes. Nenhuma foto de Carolina com qualquer homem que pudesse ser um marido ou namorado. E então, ela entrou na sala, e o tempo pareceu retroceder. Estava mais velha, sim, com linhas suaves ao redor dos olhos. O corpo mais maduro, mas ainda era a Carolina que conhecera, com aquele olhar que misturava força e vulnerabilidade. Boa noite, Carolina. Sua voz saiu mais formal do que pretendia. Doere Farias. Ela respondeu no mesmo tom, mas seus olhos diziam muito mais. Enzo olhava de um para o outro, confuso com a tensão palpável. Vocês se conhecem? Leandro esperou que Carolina respondesse, dando a ela a oportunidade de tomar a dianteira. Mas ela permaneceu em silêncio, os lábios apertados numa linha fina. Sim, nos conhecemos, há muito tempo. Leandro finalmente respondeu. Sua mãe trabalhava para minha família, na casa de praia, em Santos. Você nunca me contou isso, mãe. Enzo franziu a testa. Aquele mesmo movimento que Leandro reconhecia do próprio espelho. Carolina forçou um sorriso. Foi há muitos anos, antes de você nascer. Leandro observava cada reação, cada palavra não dita. Olhou para Enzo, para seus traços, sua postura. A semelhança era inegável, como não percebera imediatamente. Enzo trouxe os documentos do estágio. Estendeu uma pasta para o garoto. Você pode nos dar licença 1 minuto. Preciso conversar com sua mãe sobre detalhes do programa. O adolescente assentiu, pegando a pasta com entusiasmo e dirigindo-se ao quarto. Assim que a porta fechou, o silêncio pesou entre os dois adultos. Por que você está aqui, Leandro? Carolina perguntou finalmente. A voz trêmula. Acho que você sabe. Não, não sei. 15 anos sem uma palavra. E agora aparece na minha casa. Eu tentei te encontrar. Ele deu um passo em sua direção. Liguei para a casa de praia todos os dias por meses. Mandei cartas. Eles me disseram que você tinha ido embora. Mudado de cidade. Carolina riu, amarga. E você acreditou? Claro que acreditou. Era mais fácil, não era? Seguir sua vida, sua carreira. Não foi assim. Não. Então me diz, como foi? Seus olhos brilhavam de raiva contida. Sabe o que eu passei, grávida? Sozinha, abandonada, tendo que ouvir sua mãe dizer que você tinha ido para Londres e não queria ser incomodado com problemas. O choque no rosto de Leandro foi genuíno. Você estava grávida e falou com minha mãe. Não se faça de desentendido agora. Carolina, eu juro, não sabia de nada. Leandro passou a mão pelos cabelos, perturbado. Meus pais me mandaram para Londres de repente, dizendo que era uma oportunidade única. Tentei te contatar, mas nunca obtive resposta. Depois de um tempo, desisti. Algo na sinceridade de sua voz fez Carolina hesitar. Você realmente não sabia. Não até ver Enzo. Leandro olhou para a porta fechada do quarto. Ele é meu filho, não é? A pergunta pairou no ar, carregada de 15 anos de ausência e dúvidas. Antes que Carolina pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Enzo estava parado ali, o rosto pálido, os documentos do estágio caídos no chão. Quanto tempo estivera ouvindo? Seus olhos, idênticos aos de Leandro, estavam arregalados de choque. Você é meu pai. Um silêncio pesado dominou a sala. A pergunta de Enzo, você é meu pai, pairava no ar como uma nuvem carregada antes da tempestade. Carolina deu um passo em direção ao filho, as mãos trêmulas. Enzo, eu ia te contar. Hoje mesmo. O adolescente recuou, os olhos marejados alternando entre a mãe e Leandro. Durante 15 anos você mentiu para mim. Sua voz falhou.
Você disse que meu pai tinha ido embora sem saber que você estava grávida. E foi verdade. Carolina tentou se aproximar, mas Enzo continuou recuando. Ele não sabia, eu juro. Leandro permaneceu imóvel, absorvendo a cena, seu próprio choque misturado à dor de ver o desespero nos olhos do filho. Seu filho, que acabara de descobrir sua existência da pior forma possível. Enzo, Leandro começou, inseguro sobre o que dizer, como consolar um garoto que nunca conheceu. Não. O adolescente ergueu as mãos, rejeitando qualquer aproximação. Não quero ouvir nenhum dos dois. Com isso, Enzo correu para a porta, ignorando os chamados de Carolina, quando a porta bateu. Ela virou-se para Leandro, os olhos cheios de acusação. Viu o que você fez? Por que tinha que aparecer assim depois de todos esses anos? Ele ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Leandro manteve a voz calma, mesmo com o coração acelerado. Não podemos esconder a verdade dele. Nós. Carolina riu. Amarga. Não existe nós, Leandro. Nunca existiu. Você tem sua vida perfeita, sua empresa, sua esposa rica. Eu e Enzo temos a nossa vida. Uma vida baseada em mentiras. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Carolina enxugou as lágrimas com raiva. Não me venha com lições de moral. Não foi você quem trabalhou em 3 empregos para sustentar um bebê. Não foi você quem passou noites sem dormir com um filho doente, sem dinheiro para remédios. A culpa atingiu Leandro como um soco físico. Eu não sabia, Carolina. Juro por tudo que é mais sagrado, se soubesse. Se soubesse. O quê? Teria abandonado sua vida privilegiada por uma faxineira grávida. O silêncio que seguiu foi sua resposta. Carolina balançou a cabeça. É melhor você ir embora. Preciso encontrar meu filho. Nosso filho. Leandro corrigiu, firme. E não vou simplesmente desaparecer da vida dele agora que sei a verdade. Os olhos dela faiscaram. Como se você tivesse algum direito depois de 15 anos. Tenho todos os direitos legais, Carolina. Ele suavizou o tom, vendo o medo em seus olhos. Mas não é isso que quero. Só quero conhecer meu filho. Compensar o tempo perdido. Compensar. Ela balançou a cabeça. Sou incrédula. Acha que pode comprar o amor dele com um estágio na sua empresa? Com presentes caros? Leandro respirou fundo, contendo a frustração. Vou procurar por ele, disse, dirigindo-se à porta. Adolescentes nessa idade têm poucos lugares para ir quando estão chateados. Deve estar com algum amigo. Carolina assentiu, relutante. Vou ligar para o Pedro, melhor amigo dele. Se estiver lá, eu te aviso. Obrigado. Leandro pegou o celular. Vou fazer o mesmo. Tenho contatos que podem ajudar. Saindo do apartamento, Leandro sentiu o peso da responsabilidade que nunca imaginou ter. Um filho. Tinha um filho de 15 anos. O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. 3 dias depois, as coisas haviam se acalmado superficialmente. Enzo foi encontrado na casa de um amigo poucas horas depois da fuga e, embora ainda estivesse magoado, concordou em conversar civilizadamente com a mãe. Carolina explicou tudo. O romance em Santos. As tentativas frustradas de contato, os anos de luta para criá-lo sozinha. O que ela não esperava era que Enzo, após o choque inicial, demonstrasse interesse em conhecer o pai. Vou aceitar o estágio. Anunciou ele durante o café da manhã, quebrando o silêncio que havia se instalado entre eles. Carolina parou de passar geleia no pão. Tem certeza, não precisa fazer isso. Quero conhecê-lo. Enzo encarou a xícara de chocolate, evitando o olhar da mãe. Durante 15 anos imaginei como seria meu pai. Agora posso descobrir. Carolina assentiu, engolindo o medo. Era justo. Não podia negar ao filho esse direito. Só. Tenha cuidado. Ok. Leandro vive em outro mundo. Um mundo de dinheiro, poder, aparências. Você tem medo que eu prefira o mundo dele ao nosso? Enzo perguntou perspicaz. Tenho medo de ver você magoado. Carolina segurou a mão do filho. Ele tem outra família agora, Enzo. O adolescente deu de ombros. Com uma maturidade inesperada. Vou apenas trabalhar lá, aprender o que puder. Não estou esperando que ele vire um pai de novela mexicana. Carolina sorriu, aliviada pela sensatez do filho.
Nas 2 semanas seguintes, Enzo começou o estágio na Farias Enterprises, 3 vezes por semana, após a escola. Dirigia-se ao imponente edifício onde antes só ia para visitar a mãe. Agora, contudo, usava um crachá com seu nome. Tinha acesso ao laboratório de tecnologia no 28º andar e participava de um programa especial supervisionado pelo próprio Leandro. A princípio, o relacionamento entre eles era formal. Quase distante, Leandro, inseguro sobre como agir, mantinha as interações em um nível profissional. Enzo, ainda processando a descoberta, observava o pai biológico com curiosidade cautelosa, mas, aos poucos, a barreira foi diminuindo. Compartilhavam o mesmo entusiasmo por matemática e tecnologia. Enzo herdara a mente analítica de Leandro e sua capacidade de resolver problemas. Durante as sessões de programação, quando o garoto apresentava soluções brilhantes para desafios propostos, Leandro não conseguia esconder o orgulho. Carolina observava essa aproximação de longe, com sentimentos conflitantes. Por um lado, ficava feliz ao ver o brilho nos olhos do filho quando falava sobre os projetos do estágio. Por outro, temia perdê-lo para esse novo mundo que se abria, um mundo ao qual ela nunca pertenceria. Numa sexta-feira, ao final do expediente, Carolina terminava de limpar o 28º andar quando viu, através da parede de vidro do laboratório, Leandro e Enzo debruçados sobre um computador, rindo de algo na tela. A semelhança entre eles era impressionante. O mesmo perfil, os mesmos gestos ao falar. Mais do que isso, havia uma conexão visível, como se 15 anos de separação nunca tivessem existido. Uma pontada de ciúme a atingiu, seguida imediatamente de culpa. Não tinha o direito de sentir ciúme. Era bom que Enzo conhecesse o pai. Era saudável. Contemplando o que poderia ter sido, a voz feminina, fria e controlada, sobressaltou Carolina. Virou-se para encontrar Tatiane Moura observando a mesma cena, um sorriso calculado no rosto impecavelmente maquiado. Senhora Moura, Carolina tentou manter a compostura. Só estou terminando a limpeza. Não precisa fingir comigo, Carolina. Tatiane aproximou-se, o perfume caro envolvendo-as como uma nuvem tóxica. Sei exatamente quem você é e quem é o garoto. O sangue fugiu do rosto de Carolina. Não sei do que a senhora está falando. Por favor. Tatiane revirou os olhos impaciente. Leandro me contou tudo. O romance de verão. O filho. Perdido. É uma história comovente. Devo admitir. Carolina engoliu em seco, incapaz de formular uma resposta. Sabe o que me intriga? Tatiane continuou, observando as próprias unhas perfeitamente feitas. Como uma simples faxineira, conseguiu esconder um herdeiro Farias por 15 anos. E por que justamente agora decidiu aparecer? Eu não decidi aparecer, foi coincidência. Coincidência. Tatiane riu, um som melodioso, sem humor. Nada acontece por coincidência quando há fortunas envolvidas, querida. O medo começou a crescer no peito de Carolina. Havia algo perigoso naquela mulher elegante, algo calculista e frio. Não quero nada do dinheiro dele. Nunca quis. Disso, eu tenho certeza. O sorriso de Tatiane se ampliou. Porque se tentasse, eu pessoalmente garantiria que você perdesse muito mais do que ganhos financeiros. A ameaça velada pairou no ar como o aroma sufocante de seu perfume. Por que está me dizendo isso? Apenas estabelecendo limites claros. Tatiane ajustou a alça da bolsa de grife. Leandro está emocionalmente confuso agora. Descobrir um filho pode fazer isso com um homem, mas ele tem uma família, uma posição a manter. E você, querida, não faz parte desse quadro. Antes que Carolina pudesse responder, a porta do laboratório se abriu. Leandro e Enzo saíram, ainda conversando animadamente, ao verem as duas mulheres. Pararam. Tatiane. Leandro franziu o senho, surpreso. O que faz aqui? O sorriso de Tatiane transformou-se instantaneamente em algo caloroso. Vim te buscar para o jantar, amor. Esqueceu que hoje temos o evento beneficente dos Rotarianos? Enzo observava a cena com curiosidade. Tatiane virou-se para ele, estendendo a mão bem cuidada. Você deve ser o Enzo. Leandro falou tanto sobre você. Sou Tatiane, esposa dele. O garoto apertou a mão dela, constrangido. Prazer.
O prazer é meu. Tatiane sorriu. Todas as ameaças anteriores escondidas sob uma máscara de cordialidade. Por que não vem conosco ao evento? Seria uma ótima oportunidade para conhecer mais pessoas influentes. Leandro pareceu surpreso com o convite, mas Enzo já balançava a cabeça. Obrigado, mas preciso ir para casa. Tenho prova amanhã. Uma pena. Tatiane virou-se para Carolina, o sorriso nunca alcançando os olhos. Sua mãe deve estar orgulhosa. Um garoto tão estudioso e responsável. O clima de tensão era palpável. Leandro, percebendo o desconforto, interveio. Enzo, vou pedir para o motorista te levar em casa. Colocou a mão no ombro do filho, um gesto natural que fez o coração de Carolina apertar. Segunda, continuamos o projeto, quando os 4 entraram no elevador. O silêncio era ensurdecedor. Carolina observou o reflexo dos 4 no espelho. Tatiane e Leandro em suas roupas caras. Enzo no meio, e ela com seu uniforme de faxineira. 2 famílias, um garoto no meio. E ela, pela primeira vez, percebeu que a batalha que se aproximava seria muito mais perigosa do que imaginara. A mansão dos Farias, no Morumbi, era um monumento à riqueza e ao poder, construída nos anos 80 pelo patriarca da família, Augusto Farias. A casa de estilo neoclássico erguia-se imponente no topo de uma colina, cercada por um jardim impecável. Leandro dirigia seu Porsche pela alameda de palmeiras imperiais, sentimentos contraditórios tomando conta dele. O almoço de domingo com os pais era uma tradição que mantinha mais por obrigação do que por prazer. Após a descoberta sobre Enzo, sentia-se ainda mais distante da própria família. Tatiane ajustou o espelho, retocando o batom. Não vai contar a eles. Vai, perguntou sem desviar os olhos de sua própria imagem. Sobre Enzo, Leandro apertou o volante. É meu filho, eles têm o direito de saber. Pense bem, querido. A voz dela era doce, mas firme. Seu pai tem problemas cardíacos. Uma notícia dessas pode ser perturbadora. Leandro estacionou diante da escadaria de mármore. Meu pai sobreviveu a 3 crises econômicas, 2 ditaduras e uma tentativa de golpe corporativo. Acho que pode sobreviver à notícia de que tem um neto. O mordomo recebeu-os na porta, conduzindo-os à sala de estar onde Helena Farias, impecável em seu tailleur creme, bebia chá enquanto folheava uma revista. Queridos, Helena levantou-se, estendendo o rosto para beijar o filho e a nora. Estão atrasados. Seu pai está na biblioteca, esperando para o aperitivo antes do almoço. A biblioteca era o santuário de Augusto Farias. Paredes forradas de livros que nunca foram lidos, troféus de caça que nunca foram caçados, e uma coleção de álbuns de família cuidadosamente organizados por Helena. O velho empresário não se levantou quando entraram, aos 72 anos. Mantinha-se imponente, apesar das limitações físicas. Usava um suéter cinza de cachemire sobre uma camisa branca, os cabelos brancos cuidadosamente penteados. Finalmente, resmungou, checando o relógio. Pensei que tínhamos marcado ao meio-dia. Desculpe, pai. Trânsito. Leandro mentiu, acostumado a evitar conflitos. Os 4 sentaram-se enquanto o mordomo servia drinks. Augusto recusou o seu, exibindo o frasco de medicamentos como explicação. E a empresa? Como está a fusão com os chineses? Perguntou sem rodeios. A conversa seguiu por caminhos previsíveis. Negócios, investimentos, fofocas sobre outras famílias da alta sociedade. Leandro respondia mecanicamente, sua mente em outro lugar. O almoço foi servido na sala de jantar principal, sob um lustre de cristal que custara mais que um apartamento na Paulista. Ouvi dizer que você iniciou um programa de estágio para estudantes do ensino médio. Helena mencionou casualmente, enquanto saboreava o peixe servido pela empregada. Desde quando se interessa por responsabilidade social? Havia uma leve ironia na voz dela. Helena sempre considerara as iniciativas sociais como estratégias de marketing necessárias, mas descartáveis. É um bom investimento a longo prazo, Leandro respondeu, cauteloso. Identificar talentos jovens. Soube que você mesmo está supervisionando um dos estagiários. Augusto comentou, surpreendendo Leandro. Um garoto. Qual o nome mesmo? Josefina, a governanta, que servia vinho. Respondeu prontamente. Enzo Oliveira, senhor. Leandro quase derrubou o garfo, como seu pai sabia disso.
Helena continuou comendo tranquilamente, mas seus olhos haviam endurecido. Tenho amigos no conselho, filho, Augusto explicou, notando a surpresa de Leandro. Eles estão curiosos sobre seu súbito interesse por esse garoto específico. Ele é excepcionalmente talentoso. Leandro tentou manter a voz neutra. Talentoso o suficiente para ocupar o tempo do CEO. Augusto insistiu. Ou há algo mais que deveríamos saber? O olhar de Helena fixou-se no filho, perspicaz e alerta. Tatiane mexia na comida, fingindo desinteresse. Mas Leandro conhecia bem aquele olhar lateral. Ela estava observando tudo. Na verdade, sim. Leandro pousou os talheres, decidido. Enzo é meu filho. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tilintar de um garfo caindo no prato de Helena. A surpresa genuína no rosto dela foi a primeira reação autêntica que Leandro vira na mãe em anos. Augusto, contudo, manteve-se impassível. Seu filho, filho da empregadinha de Santos. Helena encontrou sua voz, incrédula. Aquela que engravidou e sumiu. Ela não sumiu, mãe. Leandro sentiu raiva crescendo. Vocês a mandaram embora. Helena empalideceu, trocando um olhar rápido com o marido. Que absurdo! Ela se demitiu. Disse que ia para o Nordeste com a família. Mentira. A palavra saiu dura dos lábios de Leandro. Carolina tentou me contatar. Enviou cartas. Telefonou. Vocês esconderam tudo de mim? Uma troca rápida de olhares entre seus pais confirmou suas suspeitas. Augusto pigarreou. Recuperando a compostura. Éramos só nós protegendo você, filho. Tinha acabado de se formar. Estava iniciando sua carreira. Uma gravidez indesejada naquele momento seria um desastre para a reputação da família. Leandro completou, amargo. Leandro, querido. Tatiane interveio colocando a mão sobre a dele. Seus pais só queriam o melhor para você. O melhor para mim. Ele soltou uma risada seca. Me privaram do meu filho por 15 anos. Augusto levantou-se, irritado. Aquela mulher queria apenas nosso dinheiro. Apareceu do nada, dizendo estar grávida, exigindo que você assumisse suas responsabilidades. Um lampejo de memória atingiu Leandro. Algo não batia. Vocês falaram com ela, depois que fui para Londres? Helena e Augusto trocaram outro olhar. Sua mãe cuidou disso. Augusto finalmente respondeu. Ofereceu dinheiro para ela sumir. Ela recusou, insistindo em falar com você. E vocês mentiram, dizendo que eu não queria vê-la. Leandro concluiu, as peças se encaixando. Helena suspirou, como se falasse com uma criança teimosa. Depois de alguns meses, ela nos procurou novamente. Disse que tinha perdido o bebê, que queria recomeçar a vida em outro lugar. Oferecemos uma quantia generosa e nunca mais ouvimos falar dela. Perdido o bebê, Leandro franziu a testa. Enzo está vivo e saudável. Então ela mentiu. Augusto deu de ombros. Provavelmente achou que seria mais fácil pegar o dinheiro e criar o filho sozinha do que lidar conosco. Leandro sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Toda sua vida havia sido construída sobre mentiras. Enquanto isso acontecia, seu filho crescia sem pai, e Carolina lutava sozinha. Preciso ver algo. Levantou-se abruptamente, dirigindo-se à biblioteca. Nos armários de mogno, Helena mantinha álbuns de família meticulosamente organizados. Leandro puxou o volume de 2009 e 2010, os anos em que esteve em Londres. Ignorando os protestos da mãe, folheou as páginas até encontrar o que procurava. Uma foto sua no aeroporto, partindo para Londres. E lá estava, quase escondida entre outras fotos, uma imagem que não lembrava ter visto antes. Carolina na casa de praia, muito mais jovem, sorrindo para a câmera que ele mesmo segurava. A foto deveria estar com ele, guardada em seu apartamento antigo. Por que esta foto está aqui? Exigiu saber, mostrando-a à mãe. Helena empalideceu. Não sei do que está falando. Não minta mais, mãe. Leandro quase gritou. Esta foto estava entre minhas coisas, no meu apartamento. Como veio parar neste álbum? Augusto interveio, apoiando-se na bengala. Quando você foi para Londres, sua mãe organizou suas coisas, encontrou evidências do seu relacionamento com a empregada? Achamos mais seguro mantê-las conosco. Evidências. Que evidências? Leandro, isso não importa agora. Tatiane tentou acalmá-lo. São águas passadas.
Algo no tom dela fez Leandro fitá-la com suspeita. Você sabia disso? Sobre Carolina, sobre o bebê? Um silêncio carregado se estabeleceu. Tatiane hesitou por um segundo antes de responder. Seus pais me contaram quando começamos a namorar. Me disseram que... Ela pigarreou. Você teve um caso com uma moça simples. Que ela engravidou, mas perdeu o bebê e seguiu a vida. E você nunca achou importante me contar isso. Não era meu segredo para contar, querido. Leandro voltou-se para os pais. Uma nova compreensão nos olhos. Vocês me manipularam durante anos. Esconderam meu filho. E para quê? Para manter as aparências. Para que eu me casasse com alguém do nosso círculo? Helena ergueu o queixo, desafiadora apesar da palidez. Fizemos o que era necessário para proteger a família, o legado Farias. Que legado, mãe? Um império construído sobre mentiras? Leandro guardou a foto no bolso e dirigiu-se à porta. Aonde você vai? Augusto perguntou alarmado. Vou conhecer meu filho. O filho que vocês me roubaram antes de sair virou-se uma última vez. E vou descobrir que outras evidências vocês esconderam de mim, no carro. Um silêncio pesado se estabeleceu entre Leandro e Tatiane. Ele dirigia rápido demais. Os pensamentos tumultuados. Você está sendo injusto com seus pais. Tatiane finalmente falou. Eles só queriam te proteger. Me proteger. Leandro riu sem humor. Eles destruíram 3 vidas. A minha, a de Carolina e principalmente a de Enzo. E o que você pretende fazer agora? Abandonar tudo o que construímos para brincar de família feliz com sua ex-namorada e um adolescente que mal conhece. Havia algo na voz de Tatiane. Uma dureza, um cálculo, que fez Leandro olhá-la realmente pela primeira vez em anos. O que você tinha a ganhar com isso, Tatiane? Por que nunca me contou a verdade? Ela sustentou seu olhar, uma frieza calculada substituindo o afeto de fachada. Você estava obcecado por aquela garota. Se soubesse sobre o filho, teria voltado correndo para ela. Nunca teríamos nos conhecido. Você... Leandro freou o carro bruscamente no acostamento. Você sabia desde o início. Sabia que o bebê estava vivo. Tatiane não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Para mim, chega. Leandro retomou a direção. Decidido. Vou reconstruir o que eles destruíram. Você e meus pais podem continuar vivendo na mentira que criaram. Não seja tolo, Leandro. Tatiane agarrou seu braço. Pense no escândalo, na empresa. No que seus acionistas vão dizer quando souberem que você tem um filho bastardo com uma empregada doméstica. Leandro soltou-se, enojado. É isso que te preocupa e aparências? E eu pensando que você me amava? Amor? Tatiane riu, amarga. Casamentos como o nosso não são sobre amor, querido. São sobre poder, influência, legado. Você realmente acha que vai trocar tudo isso por uma faxineira e um moleque qualquer? Naquele momento, Leandro viu com clareza o que seu casamento realmente era. Uma transação, uma aliança entre famílias poderosas. Nunca houvera amor verdadeiro. Apenas conveniência e aparências. Sim, Tatiane. É exatamente o que vou fazer. Tatiane Moura. Deslizou o cartão de acesso pela fechadura eletrônica de sua cobertura na Oscar Freire. Estava furiosa. Nunca vira Leandro tão determinado quanto no dia anterior, quando a deixou em casa após a desastrosa visita aos sogros. Nem se despediu direito. Apenas disse que precisava reorganizar seus pensamentos. 15 anos de planejamento ameaçados por uma faxineira e seu filho bastardo. Tatiane serviu-se de uma taça generosa de vinho, observando a cidade pela janela panorâmica. Lembrou-se de como conhecera Leandro, recém-chegado de Londres, ainda abatido por um relacionamento fracassado. Helena Farias, sempre perspicaz, fez questão de aproximá-los durante um evento beneficente. Meu filho precisa de alguém especial, disse a matriarca. Alguém que entenda nosso mundo. E Tatiane entendeu perfeitamente, filha de um industrial falido. Sabia que seu futuro dependia de um bom casamento. Leandro era o partido perfeito, bonito, inteligente e principalmente herdeiro de um império. O celular vibrou sobre a mesa de mármore. Era Helena. Precisamos agir rápido. A voz da sogra dispensou cumprimentos. Augusto está furioso. Diz que Leandro ameaçou revelar tudo à imprensa se tentarmos impedi-lo de reconhecer o garoto.
Ele não faria isso. Tatiane bebericou o vinho. Leandro valoriza demais a imagem da empresa. Não subestime o que um homem faz quando acha que está seguindo seu coração. Helena cuspiu as últimas palavras com desdém. Você precisa descobrir mais sobre essa mulher. Algo que possamos usar. Para quê? Leandro já sabe que vocês mentiram, que eu menti, mas não sabe tudo. A voz de Helena baixou para quase um sussurro. Não sabe sobre as cartas? Tatiane sentiu um calafrio de interesse. Que cartas? As que aquela mulher enviou, contando sobre a gravidez, implorando por Leandro? Helena fez uma pausa. Augusto queria destruí-las. Mas eu guardei por precaução. Onde estão? No cofre da casa de praia, na biblioteca. Atrás do retrato do meu pai, Tatiane sorriu pela primeira vez naquele dia. Por que não as mostrou a Leandro ontem? Teria sido o momento perfeito. E revelar que as interceptamos. Helena bufou. Além disso, as cartas só confirmariam que sabíamos da gravidez desde o início. A não ser... Tatiane deixou a frase no ar. Uma ideia tomando forma. A não ser o quê? A não ser que as cartas contenham algo que possa ser usado contra ela. Algo que faça Leandro questionar seus motivos. Um silêncio pensativo se estabeleceu na linha. A última carta. Helena finalmente falou. Ela mencionou algo sobre seguir em frente e aceitar a oferta. Podemos reinterpretar isso, como se ela tivesse aceitado dinheiro para desaparecer. Tatiane captou a intenção imediatamente. Fazer Leandro acreditar que ela escondeu o filho por escolha, não por necessidade. Exatamente. A satisfação era palpável na voz de Helena. Vá buscar as cartas amanhã. Eu distrairei Augusto com uma visita ao médico. Tatiane desligou, já formulando um plano. Não perderia Leandro. Ou, mais importante, seu status como esposa de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Por causa de romances do passado, Carolina ajustava o uniforme de trabalho quando seu celular vibrou. Era uma mensagem do Departamento de Recursos Humanos. Senhora Carolina Oliveira, solicitamos seu comparecimento ao setor de RH às 10 horas para tratar de assuntos referentes ao seu contrato de trabalho. Seu estômago afundou, seria demissão, depois que Leandro descobriu sobre Enzo, temia que isso acontecesse. Talvez Tatiane ou os pais dele tivessem ordenado sua saída para limpar o caminho. Dona Cida encontrou-a no vestiário, o rosto preocupado. Também fui chamada no RH. A copeira mordeu o lábio. Acho que é por nossa causa. Nossa causa. Minha prima que trabalha lá me contou. A senhora Tatiane contratou um investigador particular. Estão verificando tudo sobre você e sobre quem te ajudou a esconder o herdeiro Farias. Carolina sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não pode fazer isso. A Farias Enterprises nem era do Leandro quando Enzo nasceu. Poder, ela pode. Dona Cida balançou a cabeça tristemente. É a esposa do dono. Às 10 horas em ponto, Carolina bateu na porta do Departamento de Recursos Humanos. Para sua surpresa, quem a recebeu não foi a diretora do setor, mas o próprio Leandro. Podemos conversar em particular? Ele perguntou, formal, mas gentil. Carolina assentiu, seguindo-o até uma pequena sala de reuniões. Não estou aqui como seu chefe. Leandro começou assim que fechou a porta. Estou como pai do Enzo. O que aconteceu? A preocupação de Carolina era genuína. Ele está bem. Sim, está. Leandro retirou um envelope do bolso interno do paletó. Encontrei algo ontem, na casa dos meus pais. Algo que você deveria ver. Carolina aceitou o envelope com mãos hesitantes. Dentro, havia uma foto amarelada. Ela e Leandro na praia de Santos, 15 anos antes, estavam abraçados, sorridentes, sem imaginar como o destino os separaria. Minha mãe escondeu isso durante todos esses anos. A voz de Leandro estava rouca de emoção. Junto com outras coisas, Carolina devolveu a foto. Incapaz de encarar o passado por muito tempo. Por que está me mostrando isso? Porque quero que entenda. Eu não sabia. Ele se inclinou sobre a mesa. Nunca soube da gravidez. Nunca soube que Enzo existia, se soubesse. Se soubesse. O quê? Carolina desafiou-o, anos de mágoa aflorando. Teria abandonado sua vida privilegiada por uma empregadinha grávida.
Leandro sustentou seu olhar. Sim, teria. A simplicidade da resposta a desarmou. Queria acreditar, mas anos de luta e desilusão haviam construído muros altos demais. Não importa agora. Ela se levantou. O que está feito está feito. Enzo está conhecendo você. E isso é o que importa. Mas importa para mim. Leandro também se levantou. Preciso que saiba. Descobri que meus pais interceptaram suas cartas. E que Tatiane... Ele hesitou. Também sabia de tudo. Carolina franziu o senho, conectando as peças. Sua esposa sabia. Desde quando? Desde antes de nos casarmos. A vergonha era evidente em seu rosto. Meus pais a incluíram na mentira, para garantir que eu seguisse o caminho certo. Um nó formou-se na garganta de Carolina. A conspiração era ainda maior do que imaginara. E agora, ela está tentando se livrar de mim. Fui chamada no RH hoje. E não foi por acaso. Leandro passou a mão pelos cabelos. Frustrado. Sei disso. Interceptei o processo. Ninguém vai demiti-la. Eu garanto. Por enquanto. Carolina não conseguiu conter o ceticismo. Sua esposa não vai desistir facilmente. Não. Ele concordou com um suspiro cansado. Mas eu também não. Algo na determinação dele fez o coração de Carolina falhar uma batida. Teve que se lembrar que não era mais a menina ingênua de 15 anos atrás. Que o homem à sua frente era casado, pertencia a outro mundo. O que você quer realmente, Leandro? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Quero conhecer meu filho. Ele respondeu simplesmente. Quero compensar o tempo perdido. E quero, hesitou. Consertar o que puder ser consertado. Carolina assentiu, cautelosa. Enzo merece conhecer o pai quanto ao resto. Há coisas que não podem ser consertadas. Um silêncio carregado de palavras não ditas se estabeleceu entre eles. Finalmente, Leandro falou. Vou ser sincero com você. Carolina, meu casamento com Tatiane acabou. Mesmo antes de descobrir sobre Enzo, já estava apenas existindo. Descobrir essas mentiras só confirmou o que eu já suspeitava. Não estou pedindo que se separe. Carolina apressou-se em esclarecer. Eu sei. Leandro sorriu levemente. Mas preciso fazer isso por mim, por honestidade, e para poder oferecer a Enzo uma presença genuína na vida dele, sem mentiras ou complicações. Carolina sentiu uma mistura contraditória de esperança e medo. Esperança de que Enzo tivesse finalmente a chance de conhecer o pai. Medo de que seu coração, tão cuidadosamente remendado ao longo dos anos, voltasse a se quebrar. Enquanto isso, Tatiane dirigia seu conversível pela rodovia Anchieta em direção a Santos. O sol brilhava forte, mas seus pensamentos estavam sombrios. Se as cartas não fossem suficientes, teria que encontrar outra forma de separar Leandro daquela família improvável que ameaçava tudo que construíra. Seu celular tocou através do sistema Bluetooth do carro. Senhorita Moura. Uma voz masculina desconhecida soou pelos alto-falantes. Aqui é Marcelo Dantas, da Dantas Investigações. Tatiane sorriu. O investigador particular que contratara para vasculhar o passado de Carolina encontrou algo útil. Talvez. O homem fez uma pausa dramática. A senhora Oliveira enviou várias cartas ao Sr. Farias há 15 anos. 3 delas foram devolvidas pela agência postal, com o carimbo destinatário desconhecido. O coração de Tatiane acelerou. Você tem essas cartas? Melhor. Tenho a funcionária aposentada dos Correios que se lembra do caso. Ela guardou cópias por precaução. Achava estranho que cartas para uma família tão conhecida fossem rejeitadas. Quanto ela quer? 20 mil. Em dinheiro. Tatiane sorriu. Barato. Considerando o que estava em jogo. Feito. Traga tudo para meu apartamento hoje à noite. Ao desligar, sua mente trabalhava freneticamente. As cartas devolvidas eram a prova perfeita de que Carolina realmente tentara contatar Leandro. Combinadas com as cartas que Helena interceptara, poderiam criar uma narrativa devastadora. Carolina desesperada, tentando contato, sendo bloqueada a cada passo pela família Farias. Uma história que, se chegasse à imprensa, destruiria a reputação dos sogros e mancharia o nome da empresa. Uma história que seria perfeita para chantagear Helena e Augusto, obrigando-os a escolher entre apoiá-la ou enfrentar um escândalo público. Tatiane acelerou.
sentindo-se no controle novamente. Havia subestimado a faxineira uma vez. Não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Se Carolina queria guerra, teria guerra. Mas guerras, Tatiane sabia bem, raramente terminam como planejado, especialmente quando envolvem corações partidos e 15 anos de mentiras. Carolina acordou com uma estranha sensação de urgência. Havia algo importante para fazer, alguma decisão a tomar, mas não conseguia lembrar o quê. Então, num lampejo, tudo voltou. A conversa com Leandro no dia anterior, as revelações sobre a família, a conspiração para mantê-los separados e sua promessa silenciosa a si mesma de que, finalmente, contaria toda a verdade a Enzo. Levantou-se e preparou um café da manhã especial, panquecas com mel, o favorito do filho desde criança. Quando Enzo apareceu na cozinha, ainda sonolento em seu pijama de flanela, Carolina sentiu o coração apertar. Como explicar 15 anos de meias verdades? Panquecas numa quarta-feira. Enzo franziu a testa, desconfiado. O que aconteceu? Precisamos conversar. Carolina indicou a cadeira à sua frente. Sobre seu pai, sobre tudo. O adolescente sentou-se, subitamente alerta. Nas últimas semanas, desde que descobrira a identidade do pai, uma espécie de trégua silenciosa havia se estabelecido entre eles. Enzo não perguntava muito, e Carolina não oferecia explicações. Não contei tudo sobre o que aconteceu entre mim e Leandro. Ela começou, servindo o café. Na verdade, nem eu sabia de toda a história até ontem. Enquanto as panquecas esfriavam, intocadas, Carolina narrou tudo. O romance em Santos, as promessas feitas, a separação forçada e, finalmente, as cartas interceptadas e as mentiras contadas por ambas as famílias. Então eles te pagaram para sumir? Enzo perguntou, os olhos fixos na mesa. Ofereceram dinheiro, sim, mas recusei. Carolina segurou a mão do filho. Eu o amava, Enzo. E quando descobri que estava grávida, fiquei feliz. Apesar do medo, queria que fôssemos uma família. E ele... A voz de Enzo era controlada, mas seus olhos traíam a dor. Ele realmente não sabia de mim. Não. Carolina engoliu o nó na garganta. Ontem ele me mostrou provas de que tentaram nos separar. Cartas minhas que nunca chegaram a ele. Mentiras sobre eu ter perdido o bebê. E você acredita nele? Carolina hesitou. Era a pergunta que ela mesma vinha se fazendo desde a conversa no escritório. Acredito, respondeu finalmente. Os olhos dele não mentem, filho. E a forma como ele olha para você é como se estivesse tentando recuperar cada segundo perdido. Enzo assentiu lentamente, processando a informação. Seus 15 anos pesavam agora como uma vida inteira de perguntas. Eu vou vê-lo hoje. No estágio, disse finalmente. Vou perguntar a versão dele. É justo, Carolina concordou, respeitando a maturidade do filho. Só lembre-se, independente do que aconteça, do que ele diga, você sempre foi e sempre será a melhor coisa que me aconteceu. Não me arrependo de nada. Enzo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Nem mesmo de namorar um Mauricinho rico que te deu tanto trabalho. Carolina riu, aliviada pelo momento de leveza. Bem, ele não era tão Mauricinho assim naquela época. E o trabalho? Ela bagunçou o cabelo do filho, como fazia quando ele era pequeno. Valeu cada segundo no 30º andar da Farias Enterprises. Leandro revisava documentos sem realmente vê-los. Sua mente estava na conversa que teria com Enzo mais tarde. O garoto havia enviado uma mensagem perguntando se poderiam conversar sobre coisas importantes. Após o expediente, a porta do escritório abriu-se sem aviso. Tatiane entrou, impecavelmente vestida em um conjunto azul marinho, carregando uma pasta de documentos. Precisamos conversar, anunciou, fechando a porta atrás de si. Leandro suspirou, sem esconder o cansaço. Tatiane, não é um bom momento. Nunca é, ultimamente. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Mas isto não pode esperar. Algo no tom dela fez Leandro prestar atenção. Abriu a pasta e encontrou documentos legais. Um acordo de divórcio já elaborado, com divisão de bens, cláusulas de confidencialidade e uma generosa pensão mensal. O que é isso? O inevitável. Tatiane sentou-se graciosamente. Você quer se separar? Eu estou apenas adiantando o processo.
Leandro estudou os papéis com crescente desconfiança. Tatiane nunca facilitaria sua saída, não sem ganhar algo substancial em troca. Por que a pressa? Cansei de fingir, Leandro. Ela cruzou as pernas, os olhos frios como aço. E tenho outros interesses agora. Quem? Isso importa. Tatiane sorriu. Enigmática. O importante é que podemos resolver isto civilizadamente. Você fica com seu filhinho perdido. Eu sigo minha vida. Todos ganham. Leandro folheou o documento. Seu instinto de negociador alerta. Na última página, encontrou o que procurava. Uma cláusula estipulando que ele jamais poderia contestar publicamente qualquer ação da família Farias relacionada ao incidente Carolina Oliveira. Sob pena de perder 40% de suas ações na empresa. Ah, então é isso. Leandro fechou a pasta. Você está protegendo meus pais e a si mesma. Estou protegendo a empresa. Tatiane corrigiu sem perder a compostura. Um escândalo dessa natureza afetaria milhares de empregos, inclusive o da sua preciosa Carolina. Leandro recostou-se na cadeira, estudando a mulher com quem compartilhara 8 anos de sua vida. Como pudera ser tão cego? Você quer me impedir de processar meus pais pelo que fizeram, de expor a verdade. Processo. Tatiane riu. Você realmente acha que vai processá-los por terem te separado do grande amor da sua vida? Seria patético, Leandro. Ilegalmente, improvável de vencer. Não se trata apenas de Carolina. A voz dele endureceu. Trata-se de Enzo, meu filho, que cresceu sem pai por causa de uma conspiração familiar. Oh, por favor. Tatiane revirou os olhos. Essa faxineira criou o garoto muito bem sem você. Agora só quer se aproveitar do seu dinheiro. Você não conhece Carolina. Conheço mulheres desesperadas. Tatiane inclinou-se sobre a mesa. E sei que sua preciosidade não é tão inocente quanto pensa. Com um movimento fluido, retirou outra pasta da bolsa e a abriu sobre a mesa. Dentro, havia várias cartas manuscritas. A caligrafia clara e redonda de Carolina, endereçadas a Leandro. Onde conseguiu isso? Ele perguntou, tocando os papéis amarelados com reverência. Seus pais guardaram, por precaução. Leandro começou a ler a primeira carta. A emoção crua na escrita de Carolina era palpável. O desespero ao descobrir-se grávida e sozinha. A alegria em meio ao medo. As tentativas frustradas de contato. Conforme avançava para as cartas seguintes, seu coração apertava mais. A última, datada de 6 meses após a separação, dizia: Estou cansada de lutar contra paredes. Seu silêncio diz mais que qualquer resposta. Seguirei minha vida, como sua mãe sugeriu. Quanto à oferta, diga-lhe que não quero seu dinheiro. Só queria que nosso filho conhecesse o pai. Agora vejo que isso jamais acontecerá. Vê. Tatiane apontou para o trecho. Ela menciona a oferta de dinheiro e diz que vai seguir a vida, por escolha própria. Leandro releu o parágrafo, sentindo a manipulação nas palavras de Tatiane. Ela recusou o dinheiro, Tatiane. Está escrito aqui. Isso é o que ela escreveu. Tatiane deu de ombros. Mas quem pode garantir que não mudou de ideia depois? 15 anos é muito tempo, Leandro. Muito pode ter acontecido. A insinuação era clara. Carolina poderia ter aceitado o suborno para manter-se afastada. Poderia ter escolhido esconder Enzo. Por que está me mostrando isso? Leandro perguntou, repentinamente exausto. Para que entenda que a situação não é preto no branco. Tatiane recolheu as cartas. Sua querida Carolina pode ter motivos egoístas agora. E Enzo, 15 anos, a idade perfeita para começar a pensar em faculdades caras, carros, viagens ao exterior. Leandro levantou-se irritado. Chega, Carolina nunca pediu nada e meus pais admitiram que mentiram. Ela nunca pediu nada, ainda. Tatiane sorriu, guardando as cartas na bolsa. Pense, Leandro, use essa cabeça brilhante de empresário. Qual a probabilidade de uma mulher criar um filho por 15 anos? Na pobreza, tendo a oportunidade de pedir ajuda financeira ao pai bilionário, a dúvida, pequena e venenosa, começou a se infiltrar. Carolina nunca o procurara após o nascimento de Enzo, mesmo trabalhando na empresa dele há anos. Nunca tentou contato. A secretária interrompeu seus pensamentos pelo interfone. Senhor Farias, o jovem Enzo está aqui para vê-lo. Tatiane levantou-se, ajustando o blazer. Perfeito.
Podemos perguntar diretamente a ele se a mãe mencionou alguma vez a oferta dos seus pais. Você não vai fazer isso. Leandro bloqueou seu caminho. Por que não? Medo da verdade. Antes que Leandro pudesse responder, a porta se abriu e Enzo entrou, hesitante. O garoto olhou de Leandro para Tatiane, sentindo a tensão no ar. Desculpe, estou interrompendo. Posso voltar depois? Não, querido. Tatiane sorriu docemente. Seu pai e eu estávamos apenas conversando sobre o passado, algo que você talvez possa nos ajudar a esclarecer. Leandro lançou-lhe um olhar de advertência que ela ignorou completamente, com um movimento rápido. Tatiane retirou as cartas da bolsa. Enzo, você sabia que sua mãe escreveu cartas para seu pai há 15 anos? Cartas contando sobre a gravidez? O adolescente franziu a testa confuso. Ela me contou hoje de manhã. Disse que tentou contato, mas nunca obteve resposta. E ela mencionou alguma oferta de dinheiro, algo que os avós paternos possam ter oferecido. Enzo parecia cada vez mais desconfortável. Disse que ofereceram dinheiro para ela desaparecer, mas que recusou. O sorriso de Tatiane vacilou levemente. Interessante. E você acredita nela? Leandro finalmente interveio. Tatiane, já chega. Não, tudo bem. Enzo deu um passo à frente, encarando Tatiane. Acredito na minha mãe. Ela trabalhou em 3 empregos para me criar. Nunca teve carro, roupas caras, nada disso. Se tivesse aceitado o dinheiro dos Farias, nossa vida teria sido muito diferente. A lógica simples e direta do adolescente era irrefutável. Tatiane manteve o sorriso, mas seus olhos traíram a frustração. Claro, querido. Sua mãe parece ser uma mulher admirável. Virou-se para Leandro. Conversamos depois sobre aqueles documentos quando Tatiane saiu. Fechando a porta com força desnecessária, o silêncio pesou entre pai e filho. Enzo indicou as cartas sobre a mesa. São as cartas que minha mãe escreveu para você. Leandro assentiu, ainda abalado pelo confronto. Tatiane as conseguiu com meus pais. Eles as interceptaram na época. Enzo se aproximou, tocando as folhas com cuidado. Posso ler? Claro. Leandro indicou a cadeira à sua frente. São parte da sua história também. Enquanto o filho lia as palavras de Carolina de tantos anos atrás, Leandro observava suas reações. O franzir de sobrancelhas tão parecido com o seu. As mesmas covinhas ao sorrir com algo tocante. O mesmo jeito de morder o lábio quando concentrado. Ela realmente amava você. Enzo finalmente disse, colocando a última carta sobre a mesa. E eu a amava. Leandro respondeu simplesmente. Ainda amo, para ser honesto. A confissão surpreendeu a ambos. Enzo estudou o pai com intensidade. E por que não disse isso para ela? Em vez de ficar discutindo com sua esposa sobre dinheiro e documentos, a pergunta, direta e sem rodeios, atingiu Leandro como um soco. De fato. Por que não? O que estava esperando? Acho que tenho medo, admitiu, com uma honestidade que raramente se permitia. Medo de que seja tarde demais, de que ela não sinta mais o mesmo. Enzo sorriu, subitamente parecendo muito mais velho que seus 15 anos. Só existe um jeito de descobrir. A notícia sobre o programa de estágio inovador da Farias Enterprises correu rapidamente pelos meios empresariais. Leandro decidira expandir a iniciativa, abrindo vagas para outros estudantes de ensino médio da rede pública. Era uma forma de compensar sua ausência na vida de Enzo, dando oportunidades a outros jovens talentosos de famílias humildes para celebrar o sucesso do programa e anunciar sua expansão. A empresa organizara um evento no auditório principal. Executivos, imprensa especializada e até mesmo políticos marcaram presença. Era o lançamento oficial do Projeto Futuro, ideia que nascera do relacionamento inesperado entre Leandro e seu filho recém-descoberto. Carolina não estava confortável em comparecer. Preferia manter-se na discrição de sempre, longe dos holofotes que inevitavelmente acompanhavam a família Farias, mas Enzo insistira tanto que acabou cedendo. Você tem que ir, mãe, o adolescente argumentara. Foi você quem me criou e me educou. Esse projeto não existiria se você não tivesse me ensinado a valorizar os estudos. Relutante, Carolina escolhera o melhor conjunto que tinha. Uma saia midi cinza e uma blusa azul clara comprada especialmente para a ocasião.
Prendeu os cabelos num coque simples e passou um batom discreto, o máximo de maquiagem que se permitia. Agora, sentada na última fileira do auditório, sentia-se deslocada entre executivos de terno e convidados elegantes. Enzo estava na primeira fila, ao lado de outros 5 adolescentes selecionados para a fase piloto do projeto. Nervosa, Dona Cida sentou-se ao seu lado, igualmente desconfortável em seu vestido de festa guardado para ocasiões especiais. Apavorada, Carolina admitiu. Nunca imaginei estar num lugar assim, com essas pessoas. Olha só para o Enzo. Dona Cida apontou discretamente. Parece que nasceu para isso. Tem o mesmo jeito do pai. Era verdade. Enzo conversava animadamente com um dos diretores. Gestos confiantes, postura ereta. A semelhança com Leandro era cada vez mais evidente. Não apenas física, mas na personalidade, na forma de articular pensamentos, na habilidade natural de cativar as pessoas. Carolina sentiu aquela pontada familiar de medo. E se Enzo se afastasse, se preferisse o mundo do pai, o mundo de oportunidades, conforto e poder, engoliu o pensamento egoísta. Era exatamente o que sempre desejara para o filho, chances que ela nunca teve. As luzes diminuíram e Leandro subiu ao palco. Vestindo um terno azul marinho impecável, parecia a personificação do sucesso empresarial. Mas Carolina conhecia bem aquele leve franzir de sobrancelhas. Ele estava nervoso. Boa noite a todos. Sua voz soou confiante através do microfone. Hoje celebramos não apenas o lançamento de um projeto social, mas uma mudança de paradigma em como empresas como a nossa podem e devem interagir com a sociedade. O discurso era eloquente, falando sobre oportunidades, inclusão e a importância de identificar talentos em todas as camadas sociais. Enquanto Leandro falava, Carolina notou movimento na lateral do palco. Tatiane havia chegado, deslumbrante num vestido vermelho que destacava sua silhueta perfeita. Parece que nem todo mundo está feliz com a festa, Dona Cida sussurrou, apontando para a expressão tensa de Tatiane. De fato, embora mantivesse o sorriso social, os olhos da esposa de Leandro faiscavam de raiva enquanto observava o marido apresentando o projeto. Após os discursos iniciais, Leandro chamou os 6 estudantes ao palco, um a um. Relataram suas experiências no programa piloto e seus planos para o futuro. Quando chegou a vez de Enzo, Carolina endireitou-se na cadeira, o coração acelerado. Meu nome é Enzo Oliveira, começou ele, com uma segurança surpreendente para seus 15 anos. E esta experiência mudou minha visão do que é possível. Sempre sonhei em fazer faculdade de engenharia, mas parecia algo distante, quase inalcançável para alguém como eu, filho de uma mãe solo que trabalha como faxineira. Um murmúrio percorreu o auditório. Carolina sentiu os olhares curiosos voltando-se em sua direção. Encolheu-se ligeiramente na cadeira. Minha mãe sempre me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Enzo continuou, o olhar buscando Carolina na plateia. Ela trabalhou em 3 empregos para me dar livros, cursos extras, tudo o que pudesse ampliar meus horizontes. As palavras encheram os olhos de Carolina de lágrimas. Leandro também parecia emocionado, observando o filho com evidente orgulho. Este programa me mostrou que posso sonhar ainda mais alto e espero que outros jovens como eu tenham a mesma oportunidade. Obrigado. Os aplausos foram calorosos. Carolina enxugou discretamente as lágrimas, enquanto Dona Cida apertava sua mão em solidariedade. Quando a apresentação formal terminou, os convidados espalharam-se pelo salão anexo para o coquetel. Carolina hesitou, insegura se deveria participar ou retirar-se discretamente, antes que pudesse decidir. Enzo apareceu ao seu lado, radiante. Vem, mãe. Quero te apresentar a algumas pessoas. Relutante, Carolina deixou-se conduzir pelo filho até um grupo onde Leandro conversava com investidores. O empresário sorriu ao vê-los. Um sorriso genuíno que trouxe memórias de outro tempo. E esta é minha mãe. Carolina Oliveira. Enzo apresentou-a com orgulho. Leandro estendeu a mão formalmente, respeitando os limites silenciosos que haviam estabelecido nas últimas semanas. A senhora deve estar muito orgulhosa do seu filho, Dona Carolina. Um dos executivos comentou. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Mas sim, tenho muito orgulho. Com licença.
Uma voz feminina interrompeu-a. Tatiane surgiu, elegante e sorridente, mas com olhos frios. Poderia roubar meu marido por um momento. Os representantes da Secretaria de Educação acabaram de chegar. O grupo dispersou-se, deixando Carolina e Enzo momentaneamente sozinhos. Cruzaram o salão em direção à mesa de bebidas, onde Dona Cida já se servia de salgadinhos. O discurso foi lindo, filho, Carolina comentou, sentindo-se deslocada entre os convidados elegantes. Falei só a verdade. Enzo sorriu, enchendo 2 copos com suco. Leandro, quero dizer, meu pai, disse que quer me inscrever em um curso preparatório para vestibular. Dos bons, mãe. Carolina assentiu, engolindo a insegurança. Era o melhor para Enzo. O burburinho no salão aumentou repentinamente, virando-se. Carolina viu que todos olhavam para o palco improvisado, onde Tatiane agora segurava um microfone. Boa noite a todos. Sua voz melodiosa contrastava com o brilho calculista nos olhos. Como esposa de Leandro e vice-presidente da Fundação Farias, gostaria de acrescentar algumas palavras sobre este projeto tão especial. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no tom de Tatiane que a alarmava. O projeto futuro nasceu de circunstâncias inusitadas. Tatiane continuou sorrindo. Muitos de vocês devem estar curiosos sobre o súbito interesse de Leandro em projetos sociais para jovens carentes. A plateia escutava em silêncio, sentindo a tensão crescente. Leandro aproximou-se do palco, o rosto tenso. Tatiane, este não é o momento. Pelo contrário, querido, é o momento perfeito para a transparência. Ela o ignorou, voltando-se para o público. A verdade é que este projeto foi inspirado por uma história pessoal tocante. Uma história sobre segundas chances e paternidade tardia. O coração de Carolina parou. Não era possível que Tatiane fosse expor tudo ali, daquela forma. Instintivamente, segurou o braço de Enzo, que assistia à cena com olhos arregalados. Nosso brilhante estagiário Enzo Oliveira não foi selecionado apenas por seu talento excepcional. Tatiane apontou diretamente para o adolescente. Mas porque é filho do próprio Leandro Farias, fruto de um romance de juventude com uma empregada da casa de praia da família, murmúrios chocados espalharam-se pelo salão. Flashes começaram a disparar enquanto jornalistas presentes percebiam a dimensão da bomba que acabara de ser lançada. E o mais fascinante, Tatiane continuou. Impiedosa. É que a mãe do garoto trabalha como faxineira na nossa empresa há anos. Uma incrível coincidência. Não acham, ou talvez, uma estratégia muito bem arquitetada? Leandro finalmente conseguiu alcançar o microfone, arrancando-o das mãos da esposa. Chega, Tatiane. Sua voz tremia de fúria contida. O que foi, querido? Ela fingiu inocência. Achei que estávamos celebrando transparência e inclusão. Carolina sentia-se paralisada, enquanto dezenas de olhares e câmeras voltavam-se em sua direção. Enzo, ao seu lado, tremia de humilhação e raiva. Vamos embora, mãe, sussurrou ele, puxando-a para a saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, outro microfone foi ativado. Era Augusto Farias, que se levantara de sua cadeira na primeira fila. Se vão expor sujeira familiar, façam direito. O patriarca declarou, a voz forte apesar da idade. A empregada não armou nada. Fomos nós, a família Farias, que separamos o casal, interceptamos cartas, mentimos sobre a gravidez, oferecemos dinheiro para ela assumir. O choque das revelações em sequência deixou o público atônito. Carolina aproveitou o momento para escorregar para fora do salão, arrastando Enzo consigo. Por que fizeram isso, mãe? O adolescente perguntou quando finalmente alcançaram o saguão vazio. E por que me expuseram assim? Os olhos de Enzo, tão parecidos com os de Leandro, agora transbordavam de mágoa e confusão. Carolina sentiu seu coração despedaçar. É tudo culpa minha, murmurou, abraçando o filho. Devia ter te contado antes. Devia ter te protegido melhor, enquanto mãe e filho abraçavam-se, tentando proteger-se do furacão que acabara de varrer suas vidas. Carolina viu pelo canto do olho Leandro surgir no corredor, desesperado para alcançá-los. Mas antes que ele pudesse se aproximar, Enzo já havia se soltado de seu abraço. Preciso ficar sozinho, declarou, enxugando as lágrimas com raiva. Não quero ver nenhum de vocês agora. E saiu correndo para a noite.
deixando Carolina e Leandro no saguão vazio, separados não mais por anos ou mentiras, mas pela dor que juntos haviam causado ao filho que deviam proteger. 3 dias haviam se passado desde o desastre no evento. O escândalo tomou proporções inesperadas. Herdeiro Farias descobre filho com faxineira após 15 anos. Era manchete em todos os jornais. A família Farias, acostumada a controlar sua imagem pública com mão de ferro, via-se agora exposta em suas mentiras e manipulações. Enzo não apareceu na escola nem no estágio. Refugiou-se na casa de Pedro, seu melhor amigo, recusando-se a atender ligações tanto de Carolina quanto de Leandro. Ambos respeitaram seu espaço, mas a angústia de não saber como ele estava consumia-os. Carolina continuou trabalhando. Apesar dos olhares e cochichos, precisava do emprego mais do que nunca. Além disso, o trabalho impedia que se afogasse na culpa que sentia. Enquanto limpava as janelas do Westminster 5º andar, viu seu reflexo distorcido no vidro. Olhos fundos, rosto abatido, como tinha permitido que as coisas chegassem àquele ponto. Carolina, a voz de Dona Cida interrompeu seus pensamentos. Tem alguém te procurando lá embaixo. Se for jornalista, diga que não tenho nada a declarar. Não é jornalista. A amiga sorriu misteriosamente. É melhor você vir comigo. Na pequena sala dos funcionários no subsolo, Carolina encontrou uma senhora idosa com roupas simples, mas elegantes. Algo nela parecia vagamente familiar. Dona Carolina. A mulher levantou-se com certa dificuldade. Meu nome é Josefina. Fui governanta da família Farias por mais de 30 anos. Carolina a reconheceu então. Era a mesma mulher que servira o almoço no dia da confissão de Leandro aos pais. O que deseja? Perguntou cautelosa. Vim trazer isto. Josefina estendeu uma caixa de sapatos desgastada. E algo que deveria ter entregue há 15 anos. Com mãos trêmulas, Carolina abriu a caixa. Dentro havia dezenas de envelopes. Cartas endereçadas a ela, com a caligrafia inconfundível de Leandro, todas ainda lacradas. Ele escreveu. Sua voz falhou. Todo esse tempo achei... Ele escreveu quase todos os dias durante meses. Josefina sentou-se, o peso dos anos e dos segredos curvando seus ombros. Dona Helena me ordenou que destruísse tudo, mas não pude, guardei, esperando o momento certo. Carolina pegou a primeira carta, datada de apenas 1 semana após a partida de Leandro para Londres, abriu-a com cuidado, como se manuseasse um tesouro frágil. Minha querida Carolina, já faz 1 semana que me enviaram para este curso em Londres. Tentei te ligar todos os dias, mas dizem que você não está mais trabalhando na casa. O que aconteceu? Estou preocupado, por favor. Me escreva, me ligue. Preciso saber se está bem. As lágrimas embaçaram sua visão. Todas aquelas cartas, todos aqueles sentimentos congelados no tempo, palavras que nunca chegaram ao seu destino. Por que agora? Perguntou a Josefina. Por que esperou tanto tempo? A idosa suspirou. Medo. A família Farias era poderosa demais. Mas depois do que aconteceu no evento, Augusto está doente. Helena recolheu-se na casa de campo. O império está desmoronando. Não tenho mais nada a perder. Carolina fechou a caixa. Uma sensação estranha de paz misturada à tristeza a invadindo. Obrigada por guardar isso. Por me trazer agora. Há mais uma coisa. Josefina levantou-se. Seu filho, ele está na cobertura do DR. Leandro, apareceu lá hoje cedo. O coração de Carolina acelerou. Enzo está com Leandro, como ele estava. Magoado, confuso, mas falando. É um começo. No apartamento de Leandro, nos jardins, pai e filho sentavam-se em silêncio na varanda, observando a cidade. Xícaras de chocolate quente praticamente intocadas. Esfriavam na mesa entre eles. O que vai acontecer com a empresa? Enzo finalmente perguntou. Vou sobreviver. Leandro deu de ombros. As ações caíram, mas o escândalo vai passar. Sempre passa. E com Tatiane, o divórcio já está em andamento. Leandro estudou o perfil do filho, tão parecido com o seu. Mas não é disso que você quer falar, é? Enzo suspirou, tamborilando os dedos na mesa. O mesmo gesto nervoso de Leandro. Por que vocês não me contaram desde o início? Por que esperar até que tudo explodisse daquele jeito? Medo. Leandro respondeu simplesmente.
Sua mãe tinha medo de perder você. Eu tinha medo de não saber ser pai. Ambos tínhamos medo de como você reagiria. E olha só no que deu. Enzo deu um sorriso triste. Acabei sabendo da pior maneira possível. Um silêncio pesado estabeleceu-se novamente. Sabe o que mais me machucou? Enzo continuou a voz baixa. Ver aquela mulher tratando minha mãe como se ela fosse uma oportunista, como se tivesse planejado tudo. Leandro assentiu, compreendendo a dor do filho. Sua mãe é a pessoa mais honesta e íntegra que já conheci, disse com sinceridade. Foi por isso que me apaixonei por ela há 15 anos, e é por isso que... A campainha o interrompeu. Leandro levantou-se, surpreso ao ver Carolina no monitor do interfone. É sua mãe, informou a Enzo. Quer que eu diga que você precisa de mais tempo? O adolescente hesitou, então balançou a cabeça. Deixa ela subir. Já fugi tempo suficiente quando Carolina entrou no apartamento luxuoso. Carregando a caixa de cartas, sentiu-se deslocada. Era um mundo completamente diferente do seu. Pisos de mármore, obras de arte originais, vista panorâmica da cidade. Um mundo onde Enzo poderia ter crescido, se as circunstâncias fossem diferentes. Mãe, Enzo levantou-se inseguro. Carolina colocou a caixa no chão e abriu os braços. O filho hesitou apenas por um segundo antes de correr para seu abraço. Leandro observou a cena com um nó na garganta. Me desculpe, filho. Carolina murmurou contra os cabelos de Enzo. Por tudo. Estou tão bravo com vocês dois. A voz do adolescente estava embargada. Mas também estou cansado de ficar bravo. Quando finalmente se separaram, Carolina notou a caixa de cartas que trouxera. Leandro seguiu seu olhar, reconhecendo-a. São as cartas que você me escreveu, Carolina confirmou. Josefina as guardou todos esses anos. Acabou de me entregar. Os três se sentaram. A caixa entre eles como um símbolo tangível do passado que lhes fora roubado. Odeio pensar em como teria sido diferente. Enzo pegou uma das cartas, virando-a nas mãos. Se vocês tivessem se encontrado quando eu era bebê. Eu também, Leandro admitiu. Perdi seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Mas isso não significa que perdeu seu futuro. Carolina surpreendeu a ambos. Por tanto tempo guardara Enzo só para si, protegendo-o. Agora entendia que o verdadeiro amor era deixar ir. Leandro olhou para ela, esperança cautelosa em seus olhos. O que quer dizer? Que não podemos mudar o passado, mas o futuro. Ela sorriu timidamente. O futuro ainda está em aberto. 2 meses depois, Carolina abriu a porta de seu apartamento. Ainda desacostumada ao novo endereço, depois do escândalo, Leandro sugerira que ela e Enzo se mudassem para um lugar maior, mais próximo da escola e do trabalho. Não era luxuoso como o apartamento dele, mas era espaçoso, arejado, com um quarto extra que transformaram em área de estudos para Enzo. Dona Cida ajudava a organizar os detalhes do que ela insistia em chamar de almoço de reconciliação. Carolina não estava segura se era isso. Apenas convidara Leandro para comemorar o aniversário de Enzo em família. Só os 3. Acha que ele vai gostar do bolo? Carolina perguntou nervosamente, ajustando os talheres pela 3ª vez. Com certeza. Dona Cida sorriu. Nunca vi o menino recusar doce. A campainha tocou. Leandro estava pontual, carregando 2 embrulhos. Um grande e retangular, outro pequeno e quadrado. Para o Enzo, explicou, entregando o maior. E este é para você. Carolina aceitou o pacote com surpresa. Dentro, encontrou um delicado porta-retrato prateado contendo uma foto dela com Enzo bebê. Uma foto que ela nunca tinha visto. Como: meus pais tinham um investigador que te monitorava ocasionalmente. Leandro explicou envergonhado. Para garantir que você não tentaria contato. Encontrei as fotos nos arquivos da empresa. Em vez de raiva, Carolina sentiu uma estranha gratidão. Era um pedaço perdido da história deles, recuperado. Obrigada. É perfeito. Enzo chegou pouco depois, animado com a nota máxima que tirara na prova de física. O almoço transcorreu com uma naturalidade surpreendente, como se os 3 tivessem feito aquilo a vida toda. Riram de piadas internas,
Discutiram planos para o vestibular de Enzo, debateram sobre o último filme que haviam assistido juntos. Após o bolo, Enzo abriu seu presente, um notebook de última geração, para seus projetos de programação, explicou Leandro, e para as videochamadas quando você for para a faculdade. Ainda faltam 3 anos, Enzo riu, mas seus olhos brilhavam de emoção. Nunca é cedo demais para planejar. Leandro bagunçou os cabelos do filho, um gesto que agora parecia natural. Quando Enzo foi ao quarto experimentar o novo computador, um silêncio confortável estabeleceu-se entre Carolina e Leandro. Ela percebeu que não havia mais aquela dor aguda ao olhar para ele. Apenas uma doce nostalgia e talvez algo novo crescendo. Ele parece feliz, Leandro comentou. Está. Carolina sorriu. Ter você na vida dele fez toda a diferença. E para você? Leandro perguntou hesitante. Fez alguma diferença? Carolina pensou antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. 15 anos atrás, quando você desapareceu, achei que meu coração nunca se recuperaria. Ela tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Aprendi a viver com a dor, a transformá-la em força para criar nosso filho. Mas agora estou começando a acreditar que talvez, só talvez, algumas histórias mereçam um segundo capítulo. O sorriso de Leandro iluminou seu rosto. Aquele mesmo sorriso que a encantara numa praia distante. 15 anos antes, lentamente, entrelaçou seus dedos aos dela. No quarto ao lado, Enzo sorriu ao ouvir o som baixo de risadas vindas da cozinha. Abrindo a janela de seu novo quarto, observou o céu de São Paulo, pela primeira vez vendo mais possibilidades do que limitações no horizonte. O destino havia tentado destruir aquela família 2 vezes, mas o amor, teimoso e resiliente, finalmente os reunira. Não como poderiam ter sido, mas exatamente como eram agora.